Glória a Jesus. Meus irmãos, eu tenho muito a agradecer ao Senhor por esse dia muito especial para todos nós, dia em que se comemora o Dia dos Pais. Eu louvo a Deus, engrandeço o nome do Senhor e agradeço pela vida do meu pai, pastor Bernardo. Não tenho palavras para descrever o valor que ele tem, que significa, que representa para mim. E eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Eu quero também louvar a Deus pela vida de todos os pais que estão aqui presentes, como também os nossos irmãos que são pais, que estão nos seus lares, estão em suas casas, mas está conosco, ligado. Nós queremos parabenizar a todos vocês. Eu quero também louvar a Deus pela dádiva que Ele me concedeu de poder ser pai. Louvo a Deus pela vida dos meus filhos, Levi e Pedro João. Louvo a Deus pela vida da minha casa, da minha família. Eu desejo do fundo do meu coração que o Senhor Deus, esteja por mim dando um abraço em cada um de vocês. Que o Espírito Santo, o nosso Paracleto divino, como amigo de todas as horas, esteja lhes abraçando nessa hora tão especial. Nós temos aqui também na igreja 2 irmãos que ainda não viram fisicamente a fisionomia dos seus filhos, mas já são pais. São os mais novos, né? É o irmão Damaso, que está aqui. E em nome do irmão Damaso eu quero parabenizar todos os pais. Está também o irmão Claudivan, que não está aqui conosco, mas que também está aguardando a chegada do seu filhinho. Irmão Tiago já é pai. Na verdade já são pai, né? Irmão Damaso já é pai. E irmão Tiago também já estão aguardando também a chegada, que segundo o irmão Raimundo era para ser 2, né? Graças a Deus, meus irmãos, isso é um privilégio para todos nós. A você que não pode mais abraçar o seu pai fisicamente, tendo ele já partido para a eternidade, mas não é um dia para você ficar triste. É um dia para você se lembrar do seu pai, sim, relembrar de forma mais assim frequente dos seus ensinos, dos seus conselhos, porque isso certamente é uma coisa que a gente lembra, que os irmãos que não mais têm os seus pais se lembram todos os dias. Ouvir no seu pensamento aquelas palavras sábias que os pais repassam para os filhos, mesmo nas horas de angústia e de tristeza, dando eles sempre o melhor para educação, para o crescimento espiritual, também financeiro, para cada um dos filhos. Hoje, nós aqui não tivemos nem sequer condições, posso assim dizer, de nos programarmos para estarmos realizando um culto comemorativo com ilustrações e também com decorações em alusão a este dia. E eu devo dizer como pai que eu não fico enciumado, como alguns se sentem enciumados por não ser o Dia dos Pais comemorado como é o Dia das Mães.
porque na verdade eu tiro o chapéu para as mães. Eu sou pai pela misericórdia de Deus e sou muito feliz por isso, mas eu não tenho condições de fazer o que a mãe dos meus filhos faz por eles. Por mais que eu me esforce, trabalhe, peleje, no pesado, no mais difícil, mas quem está mais por perto sempre é a mãe. Mas é também um dia muito especial em que se deve também fazer as comemorações, e eu tenho a certeza de que quando pudermos, nos tempos que virão, nós estaremos também fazendo um dia festivo, um culto festivo, alusivo ao dia comemorativo ao Dia dos Pais. Eu não fiz nenhuma postagem, eu não fiz ainda, não quis assim fazer, eu preferi deixar para hoje à noite, para o culto, já que não teríamos uma programação para apresentar como costumeiramente se faz. Eu quero fazer uma leitura, antes de entrarmos no momento da palavra, no capítulo 4, número 4 de Provérbios, no verso de 1 a 6. Eu quero fazer esta leitura em uma aplicação a todos os pais que também são filhos. Não é verdade? Todos os pais que também são filhos. Pois somos pais, mas também somos filhos. Por mais que o pai de alguém não esteja mais entre nós, mas continua sendo filho. Quando faz alusão, aquele diz, o meu pai. Continua vivo os seus ensinamentos, os seus exemplos. Então, sábio Salomão, escrevendo os provérbios, no do capítulo de número 4, versos de 1 a 6, eu desejo ler e dedicar a esse momento, posso até dizer solene, para a compreensão e comemoração desse dia tão especial. Ouçam a palavra de Deus, ela diz assim: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atento para conhecerdes o ensinamento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras. Em outras palavras, esse texto diz: guarda no teu coração o que você está ouvindo hoje. Deixa ela penetrar bem dentro do seu coração, na sua mente, guarda ela. Retenha o teu coração as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Amados, é bem claro o texto quando é de Salomão, e ele aqui descreve os momentos felizes em que ele teve de estar ouvindo o seu pai Davi. Nós conhecemos um pouco da história destes dois grandes homens de Deus, dois homens que se destacam entre as personagens da Bíblia Sagrada, de uma grandiosidade, de um conhecimento, de graça, de sabedoria divina em suas vidas. Davi, o homem que a própria Bíblia testemunha, dizendo ser ele o homem segundo o coração de Deus. O salmista, quando escreve, ele disse: achei a Davi, o homem
segundo o meu coração. Nós conhecemos a estrutura sábia, inteligente e prudente de Davi. Desde quando ele é ungido rei para reinar, governar Israel, ele tendo de Deus a promessa e a unção do profeta e também a unção de Deus, mas sabia ele que naquele exato momento ele estava recebendo não uma unção para o momento, mas era algo que ainda seria vindouro, que ele necessitava de esperar. E uma das virtudes muito especial da vida de Davi, que nós aprendemos para nós e temos como lição, é de que ele soube esperar. Ele soube esperar o tempo de Deus na sua vida. Ele conseguiu, ele teve graça. Ele pôde esperar o tempo certo, ele pôde esperar o momento certo. E ele escreve no Salmo, quando ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós temos aqui, amados, uma grande lição de Deus para nós. Nós então compreendemos que, a exemplo de Davi, se nós também confiarmos, se nós também esperarmos confiantemente no Senhor, há uma versão em que ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Nós também, tendo esta confiança, tendo esta paciência, tendo esta prudência, tendo esta esperança certa de que no momento certo, na hora certa, tudo de Deus, tudo que Deus prometeu, tudo o que Deus falou ao nosso respeito, a respeito da nossa casa, a respeito dos nossos filhos, ainda que tudo pareça contrário, há de acontecer assim como o Senhor falou. E se esperarmos confiantemente no Senhor, um momento certo, Ele há de olhar para nós também e há de ouvir o nosso clamor. Há um ensino dentro de outro ensino, porque apesar de Davi ele esperar com paciência, apesar de Davi esperar confiantemente, mas ele não parou de clamar. Ele continuou clamando, dizendo: Senhor, olha para mim, tu me fizeste uma promessa. Senhor, filho, tu fizeste para meu filho uma promessa. Senhor, olha para a minha casa. O Senhor me fez uma promessa, que a minha casa seria casa de bênção. E então, Senhor, hoje pode até estar ao contrário daquilo que você deseja, mas eu te digo na autoridade da palavra: continua confiando no Senhor, porque no tempo certo, no momento certo, Ele vai se inclinar e vai ouvir aquilo que você não vai parar de fazer, que é clamar e pedir e interceder e insistir com o Senhor. Davi, ele foi muito sábio, muito inteligente. Após alcançar o trono, ele não declinou desta sabedoria. Ele continuou vencendo guerras, ele continuou conquistando territórios, ele conquistou riqueza, ele conquistou prata, ouro. Ele fez o que muitos não conseguiram fazer. Na sua velhice, na sua idade já, de uma idade avançada, ele então tem um filho, e este é chamado de Salomão. No texto que nós lemos, nós conhecemos, observamos que aqui Salomão descreve o que Davi conversava com Salomão, o que Davi, pai de Salomão, conversava com Salomão. E ele está dizendo: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecer o entendimento. Salomão aqui está aplicando uma palavra geral. Ele está pregando, anunciando este conselho. Isto é um conselho para os filhos: ouvi a instrução do pai, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Aí ele diz: quando eu era filho em companhia de meu pai.
Observa o texto que ele diz: eu estava com meu pai, eu estava conversando com ele, eu ouvia os seus conselhos, eu ouvia as suas instruções, eu ouvia a sua doutrina. Observe, meus irmãos, que nem sempre uma doutrina ela é favorável ao que nós queremos, ao que nós pensemos. Muitas vezes os conselhos dos nossos pais, a doutrina dos nossos pais, ela divergiu do nosso pensamento. Ainda hoje, os conselhos que damos aos nossos filhos, os ensinamentos que damos aos nossos filhos, muitas vezes são contrários àquilo que eles querem, àquilo que eles pensam. Muitas das vezes nós somos mal compreendidos, e muitos filhos rebeldes até se revoltam contra seus pais por causa do ensinamento dos seus pais. Mas aos filhos, a palavra de Deus nos diz: ouvi a instrução do seu pai, ouvi a instrução do vosso pai. Nunca perca o respeito, nunca perca a honra, nunca perca o temor, nunca perca a atenção do seu pai, porque há de Deus também uma promessa na palavra de Deus aos filhos, que diz: obedecer, honrar a pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, para que os seus dias sejam multiplicados, para que você possa ter vida de paz, de alegria e uma vida longa. Portanto, filhos, ouçam a correção, a doutrina, o ensinamento, e não estai desapercebidos, estai atentos aos conselhos dos vossos pais. Salomão diz: eu estava na companhia do meu pai, eu era tenro, eu era jovem, e eu era o único que estava com ele, único diante da minha mãe. A minha mãe era aquela que estava sempre comigo, sempre me incentivando e me cativando para estar ao lado do meu pai. Quem conhece a história sabe quem era a mãe de Davi, Batseba, de Salomão, de onde houvera nascido ou viera este relacionamento, de algo de algo que uma catástrofe, de algo, de um pecado, de algo que seria um. Mas Deus que sabe escrever em linhas tortas, Deus que sabe transformar turbulências, tribulações, tempestades em bonança, Ele fez assim com Davi, e Ele ainda continua fazendo na vida daqueles que mesmo após errarem, pecarem, se arrependem e se humilham, e Deus é poderoso para transformar a maldição, o problema, em bênção. Davi aconselhava Salomão, e Salomão diz assim: então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras. Quando estava lendo, eu frisei essa expressão. Dá para pensar, dá para conjecturar de idade, conversando com um jovem, com um adolescente. Não posso afirmar a idade que Davi tinha nesse momento, nesse tempo em que ele conversava com Salomão, mas ele era jovem. Salomão era jovem, muito jovem, tenro, e ele ouvia o conselho do seu pai. Eu fico pensando, só os dois, o rei Davi, o poderoso Davi, tomando seu filho Salomão, melhor dizendo, seu filho Salomão, quem sabe colocando no colo, talvez pegando na mão e dizendo: filho, vamos andar um pouquinho, vamos dar um passeio no jardim, vamos dar um passeio na floresta. Quem sabe cavalgando os dois, quem sabe viajando, andando, olhando os palácios, olhando os bens que ele havia conquistado, e ele aconselhando Salomão: filho, tu vai crescer, tu vai encontrar dificuldades. A exemplo pessoal, Davi tinha muitos exemplos para ensinar a Salomão. Davi, pai, glória a Jesus, pai de Salomão. Salomão testemunha dizendo que Davi dizia a ele: meu filho, lembre de uma coisa, nunca te esqueças dos ensinamentos de seu pai. Meus irmãos, isso é algo precioso, porque quando um pai ensina um filho, nem sempre o filho obedece.
Todos nós sabemos disso. Nem sempre o filho obedece ao pai, mas é dever do pai ensinar. É dever do pai ensinar ao seu filho, que ele goste ou que ele não goste. Muitas vezes até torna-se difícil para o pai ensinar, porque muitas vezes quando vai ensinar o filho já não quer mais receber o ensinamento do seu pai. Mas aos pais que me ouvem nesta noite, a palavra de Deus é: ensine. Ensine e aconselhe. E se você puder lembrar desta expressão de Salomão, que escreve dizendo que Davi dizia a ele: meu filho, guarda. Meu filho, que o teu coração retenha, que ele consiga memorizar, gravar no seu pensamento, no seu coração, os meus ensinamentos. Quantos dos senhores que estão aqui, que tenha já a idade avançada, que são pais, que já são avós, que já estão preparados até a ser bisavós, mas ainda hoje, após 20 anos que perderam seus pais, ou seu pai, ou quem sabe até mais, mas ainda hoje, olha para um filho, olha para um neto, e diz assim: meu filho, meu pai me dizia. Porque o ensinamento de um pai tem peso. Um conselho de um pai tem valor, e além dos ensinamentos valiosos de um pai, ainda tem a honra do Senhor Deus, que honra um homem que dignifica o seu filho com o ensinamento correto. Nem sempre um pai pode dar tudo o que o filho quer. Nem sempre o pai deve dar tudo o que o filho quer, porque muitas vezes o filho quer algo que o pai sabe que não será bom para ele, e mesmo que o filho não entenda hoje, mas amanhã ele vai estar dizendo como Salomão aqui: eu me lembro quando eu era criança e andava com meu pai me ensinava e dizia: meu filho, não se esqueça. Aleluia! Salomão diz: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos, porque dentro deles há uma promessa. Você fazendo isso, você viverá, você vai viver. Você vai viver. Isso aqui pode ser atribuído da seguinte forma: você vai ter paz. Ele vai tratar aqui de sabedoria, e ele vai dizer: se você guardar os conselhos de seu pai, você vai ter sabedoria, você vai ter conhecimento, você vai ter entendimento. Mas pastor, o meu pai, ele não era crente, ele não era cristão, e hoje eu sou um cristão. Mesmo sendo hoje você um cristão, e o seu pai nunca tenha tido o privilégio de conhecer a Jesus, mas ele sempre foi seu pai, e mesmo ele não conhecendo a Deus, e em algum momento ele tendo dado conselhos que talvez era contra os princípios bíblicos, mas você ainda hoje pode dizer: ele me dava este conhecimento, este conselho, mas é porque ele não tinha conhecimento da verdade. Hoje tem o conhecimento da verdade, tem o conhecimento da palavra de Deus, das instruções do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Portanto, procure honrar a seu pai, mesmo ele não estando mais do seu lado, mesmo ele não estando, porque é possível que ele te honre mesmo após a morte. É possível que ele te dignifique mesmo depois da partida dele. É possível. E eu tenho aqui um exemplo para dar para encerrar. Após 17 anos, eu já contei esse testemunho em alguns lugares, mas eu vou contar aqui em público e ainda mais em redes sociais. Após 17 anos que o meu avô tinha desaparecido da existência, em 95, o meu avô faleceu. Em 94, ele sofreu um AVC. E exatamente um ano
ele ficou prostrado. Após um ano, ele veio a óbito. De 94 a 2011, são quantos anos? 17 anos. Em dezembro de 2011, eu estava com uma criação de gado na roça, sustentando, porque era um ano de seca, e eu sustentava esta quantidade de gado da roça, comprando toda semana 30 sacos de ração. E durante um tempo eu comprava à vista, mas as coisas foram apertando, dificultando. Chegou o momento que eu precisei falar fiado. Chegando no comércio de um homem, que por muitos anos o meu avô foi comprador de algodão, corretor de algodão para ele. Mas ele não me conhecia, apesar de eu ser cliente dele. Eu cheguei em um dado momento a ele e disse: quanto está o milho? Ele disse: tá tanto. O resíduo, torta de algodão, tanto. Se eu queria 30 sacos, ele rapidamente fez a conta na calculadora e disse: dá tanto. Não lembro. E aí eu olhei para ele e disse: meu amigo, só que hoje eu estou sem o dinheiro para comprar à vista. Ele olhou para mim assim, irmão Damásio, por cima do óculos. Ele estava sentado por trás do balcão, um homem riquíssimo, muito rico. Ele não precisava da minha compra para sobreviver lá, não. Ele era muito rico. Ele olhou para mim assim, por cima do óculos que ele tem essa mania ainda hoje, um óculos bem fininho que ele usa. Olhou assim para mim e disse: eu não estou vendendo fiado. A demanda está tão grande que eu quase não estou conseguindo manter a venda à vista. E naquele momento me deu um pane. Sabe, eu fiquei paralisado assim um tempinho. E ele mudou de sentido, mudou de vista. Só que muito inteligente, ele ficou com a cabeça baixa, mas percebeu que eu estava parado lá. De repente eu disse: tá bom, é isso mesmo. Fui virando as costas para sair, porque não adiantava questionar. Ele disse: ei rapaz, você é de onde? Eu disse: eu sou de Santo Antônio. Ele disse: você é filho de quem? E eu disse: eu sou filho do Bernardo, do Pedro João. Quando eu disse isso, ele estava com a caneta na mão, jogou a caneta no birô, empurrou a cadeira dele para trás, virou-se para o seu escritório, os funcionários que lá estavam, e ele perguntou: vocês lembram do Pedro João? Que ele, quando vinha prestar contas, toda a vida ele fazia uma festa para vocês? Era bolo, refrigerante, bolacha. Aí um disse: eu lembro. Outro disse: lembro. Outro: lembro. E então ele se virou para mim e disse: o que é que você queria? Eu disse: era 30 sacos de ração. Ele disse: você leva 30, você leva 50, você leva 100, você leva o tanto que você quiser. Porque eu disse que era neto de um homem que o seu exemplo, após 17 anos de inexistência, ainda me deu crédito. Loura estava grávida. Sabíamos que ela estava grávida, porém ainda não sabíamos o que viria a ser. Naquele dia eu disse: se o que estiver no ventre de minha esposa for um homem, eu colocarei o nome do meu avô, porque o nome dele
Ele, mesmo após 17 anos, que não existia mais entre nós, ainda pôde me dar crédito, e eu vou colocar o nome do meu filho. Por isso, tenho Pedro João, este nome, Pedro João. O seu nome, o nome do seu pai, meu filho, é uma palavra linda, é uma palavra gloriosa. Ouça, ouvi a instrução do seu pai, porque o nome digno de respeito, de honra, ele tem peso, ele tem valor, ele é digno de respeito e de honra de todos quantos está. Disse então Davi a Salomão: guarda os meus mandamentos e vive. E ele vai dizendo: adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca. Tem alguns dos irmãos que aqui estão, e de vocês que estão aí online ouvindo esta palavra, que estão assistindo nesse momento ou que ouvirão posteriormente, que vocês irão levar à cova os conselhos, os ensinamentos. Muitos evitaram tragédias, porque o conselho de um pai foi lembrado no seu coração. Meu filho, quando isso vier acontecer na sua vida, porque um pai sempre é um profeta, quando isso vier acontecer na sua vida, tenha calma, tenha paciência, espera aí. Davi, ele certamente falava disso. Olha, Salomão, olha meu filho, haverá momentos na sua vida que você vai precisar ter muita paciência, haverá momentos na sua vida que você precisará de muita sabedoria, porque sabia Davi, de uma forma profética, quem sabe, profetizava para Salomão, dizendo: você ainda será o meu sucessor, você será um rei, você governará, e é por isso que você precisa guardar, adquirir sabedoria e guardar os ensinamentos, e não se esquecer das palavras da minha boca, de tão precioso que é um conselho. Eu disse aqui aos jovens, terça-feira, eu disse aqui uma palavra, e vou tentar repetir. Há quem diga, há um adágio popular que diz que conselho, se fosse bom, não era dado. Era. Mas eu discordo desta palavra plenamente. Sabe por quê? Porque conselho é tão valioso, é tão precioso, que não tem preço. Ninguém pode pagar um conselho. É por isso que ele não tem preço. Você já ouviu a pregação da salvação em dizer que a salvação é pela graça? Sabe por quê? Porque não há quem possa comprar a salvação. O dinheiro e a prata, o ouro do mundo inteiro não compra a salvação. Sabe por quê? Porque não tem preço. Um conselho não é vendido porque ele não tem preço. Mas por ele ser dado, ele não perde o seu valor. A palavra de Deus nos aconselha a ouvir conselhos. É por isso que você, meu irmão, minha irmã, sendo você de idade ou ainda jovem, ou na sua meia idade, não faça nada sem antes tomar um conselho. Você sempre vai precisar de um conselho. Digo você, mas eu incluo-me também nesta palavra. Eu sempre vou precisar de conselho. E como eu preciso? Salomão vai dizer: adquire sabedoria, adquire entendimento, não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guiará. Ama-a e ela te protegerá. Que Deus, o poderoso, o eterno, o santo, o maravilhoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai nosso que está no céu, Salvador Jesus Cristo, amigo Espírito Santo, Ele nos ajude a que possamos nós honrar os nossos pais, como também que possamos nós honrar
honrar os nossos pais e também que os filhos honrem a nós que somos pais. A nós que somos pais, honremos os nossos pais. E aos filhos, que honrem também o vosso pai. Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. E em nome de Jesus Cristo, eu profiro uma palavra de fé e profética. Em nome de Jesus Cristo, Deus te dará paciência. Em nome de Jesus Cristo, Deus te dará paciência. Eu digo assim aos pais, viu? Eu digo em nome de Jesus, e eu até tomo posse dessa palavra. Deus nos dará paciência, graça e sabedoria para instruir, educar, ensinar os nossos filhos. Aos pais, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Graças a Deus. Meus irmãos, para a glória de Deus, a contribuição para o nosso irmão rendeu R$ 616,25. Vale um amém? Amém? Graças a Deus por isso. Irmão Tiago, por gentileza, tome aqui das minhas mãos. Você estará encarregado de levar esta contribuição para o nosso irmão lá em que visitamos e que está necessitado dessa contribuição. Leve-a em nome de toda a igreja do Senhor Jesus aqui de Nova Floresta. Também devo dizer aos irmãos que amanhã, em nome da nossa Secretaria de Missões, na pessoa do nosso querido irmão Vanaldo, nós estaremos enviando uma oferta por meio da Secretaria de Missões para o projeto missionário no Uruguai. Meu amigo pastor Walter da Silveira e todos os que compõem o projeto missionário, ao meu amigo pastor Mandu, que está no Uruguai, o mentor do projeto lá no Uruguai. Deus abençoe. A igreja de Nova Floresta estará enviando uma oferta significante para esta obra. Significante, digo assim, para mim e para esta igreja, e tenho certeza que também o é para o projeto. Nós, devo dizer, não para a nossa glória, não para engrandecimento nosso, mas para conhecimento dos irmãos que contribuem, os irmãos que são ofertantes na contribuiçãozinha do carnezinho de missões mensalmente. Tanto é que, por consequência da pandemia, teve meses que até que atingiu o valor que temos como mensalmente arrecadados, mas outros que despencou deste valor. Nós compreendemos, mas se porventura Deus te der condições e você acompanha no seu carnezinho mês a mês, se ficou atrasado o mês, se você puder, atualize ele, porque a sua contribuição é muito preciosa para a obra missionária. Nós enviamos as nossas contribuições aqui, 50% para a Semadec, 50% fica na Secretaria de Missões da igreja local. Dos 50% que fica na igreja local, por vezes nós ajudamos algum irmão que está necessitado. Pastor, por que então que não foi tirado da Secretaria de Missões para fazer esta oferta para o irmão? Isso que fizemos é missões, está sendo do Departamento de Missões. Comunicamos aos irmãos, os irmãos ajudaram, está sendo feito missões. Aí, ano passado, nós enviamos uma oferta para o projeto no Paraguai. Quem lembra? Quem lembra que nós enviamos uma oferta para o Paraguai? Uma oferta no valor de R$1.000. E então, aprove a Deus nós estarmos com este valor disponível, nós também enviaremos este mesmo valor também para o projeto missionário no Uruguai. De onde é que estará saindo esta oferta? É os irmãos que estão contribuindo, é os irmãos que contribuem, os irmãos já contribuíram, nós temos isto em mãos e estaremos enviando para o projeto missionário no Uruguai. Particularmente, Deus colocou no meu coração a enviar uma oferta minha pessoal. Eu contribuo mensalmente com um valor, a minha esposa, o Levi, o Pedro João, também contribuímos mensalmente com a Secretaria de Missões local. Porém, no projeto do Uruguai, Deus colocou no meu coração a enviar uma oferta também, e eu estarei fazendo isso com muita alegria. E então, eu quero agradecer ao nosso irmão Vanaldo, na pessoa do presidente do departamento, e a todos os irmãos que têm estendido a sua mão para enviarem a sua oferta. Devo dizer que, fora isso, vai o valor da contribuição do mês de julho, que foram arrecadados dos valores. Como nos meses que foram arrecadados valores pequenos,
nós não estamos enviando apenas 50%, nós estamos enviando a totalidade daquela contribuição, porque nós amamos missões. Não tendo um valor que chegue a ultrapassar R$500 ou a R$600, nós então não vamos dividir para não enviar uma quantia dividida em um valor um pouco baixo, mas enviaremos então o valor total. Creio eu que a partir do próximo mês, ou desse mês de agosto, todos os irmãos que estão me ouvindo e que puderem, estarão atualizando seu carnezinho de missão, estarão dando uma oferta conforme Deus coloca no coração. Meu pastor, você falar de dinheiro em dia de culto de paz e também de contribuição, é você que me ouve, você que está aqui, nós somos assim, não ofertamos com tristeza, não ofertamos por pesar, não dizimamos com tristeza, muito pelo contrário, eu tenho testemunhado a alguns irmãos em particular, eu não tenho condições de agradecer por tudo o que Deus tem feito na minha vida. São tantas bênçãos físicas e espirituais que eu podia passar dia, noite cantando, orando, dizendo graças eu te dou, Senhor. Eu poderia cansar a minha boca, perder a minha voz, cantando, gritando e agradecendo, que eu não tinha condições de agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito. Que custo é para mim ir na minha roça, tirar um garrote e dizer assim, esse garrote aqui é de missões, não me custa nada, porque Deus tem me dado, com gratidão eu faço isso, e então engrandeço o nome do Senhor por isso. E então é isso. Agora é para quem se sente livre, é para quem tem o prazer, a alegria de fazer, tá bom? Ninguém é obrigado a nada, nós aqui não obrigamos ninguém a fazer nada, nem manipulamos, certo? Nós não. Todo mundo sabe, o dinheiro dos crentes, o dinheiro de Deus está no bolso dos crentes, tá certo? Então a obra missionária ela está sendo feita com a contribuição de um e de outro. Se todas as igrejas, se todos os servos e servas do Senhor, como em Nova Floresta, no estado do Ceará, fizesse como Nova Floresta está fazendo, não era, irmão Ronaldo? Hein, Ronaldo? É ou não é? Mas porque um não faz, nós não vamos. Não, nós vamos fazer o contrário. Se tem alguém que não faz, nós vamos lutar para fazer por nós e por ele também, né? Em nome de Jesus. Isso é bênção de Deus. Eu me sinto realizado, eu me sinto muito feliz em poder proporcionar, porque pode ter certeza, quem contribui para a missão está plantando em terra ruim, não está jogando fora, está plantando em terra boa. E é tão maravilhoso que você não vai conseguir entender o quanto Deus tem abençoado. Desde muito novo, desde muito jovem, desde quando eu me entendo por crente, por obreiro, que eu trabalho com missões. Eu desejo mais, digo até aqui em público, se o meu pastor Walter me ouvir, ele vai ficar sabendo que eu desejo fazer mais alguma coisa. Se eu puder, eu desejo fazer. E eu estou à disposição da Secretaria de Missões do Estado do Ceará, estou à disposição da nossa convenção para fazer alguma coisa, porque eu amo missões, eu amo missões. E o que eu posso fazer? É orar pelos missionários, pela obra missionária, e também contribuir. É o mínimo que eu posso fazer, tá bom? Então, estou dando apenas uma satisfação aos irmãos que poderia ser feito no dia do culto de missões. Mas como nós iremos enviar essa oferta amanhã, desejei então deixar os irmãos conhecedores. Fiquemos em pé. Nós iremos orar pelo encerramento do culto. E então convidar aqui o irmão Jefferson para orar. Eu quero saber se nesta noite alguém entre nós deseja entregar sua vida a Jesus. Hoje é um dia especial em que o Pai te chama. O Pai. Ele quer te salvar, Ele quer te chamar de filho, perdoar os teus pecados, sarar as feridas da tua alma, escrever o teu nome no livro da vida, e Ele quer te abraçar nesta noite. Ele te chama, dizendo: vem, filho meu, dá-me o teu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aonde está uma vida para Jesus nesta noite? Nós queremos ser grato a Deus por todos os nossos irmãos e amigos que nos visitam. Que Deus os abençoe e que venham sempre. A vossa presença nos traz alegria
não se sinta constrangido, nunca se sinta constrangido em fazermos esta pergunta, porque nos é dada esta obrigação de assim fazermos. Irmão Jefferson, orando ao Senhor, pelo encerramento do culto. Eu também saúdo a igreja com a paz do Senhor e também me sinto alegre de estar aqui esta noite. Vamos orar em nome de Jesus. Quem precisa de oração, eu também peço. Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos a Ti por nesta noite estarmos aqui em Tua presença, Pai, por este abençoado culto, meu Senhor, ao qual podemos sentir a Tua presença, Pai. Somos gratos a Ti, meu Senhor, por tudo, meu Senhor, pela Tua igreja, Pai, pelos Teus servos, meu Senhor, de voltarmos a nos congregarmos, meu Senhor. Estávamos ansiosos, meu Senhor, desejosos de Ti, meu Senhor, adorar neste templo, na Tua casa, na casa de oração. Somos gratos a Ti, meu Senhor, por todos os irmãos que chegaram até aqui, pelos irmãos que estão em casa, acompanhando através da live. Somos gratos a Ti por tudo, Pai. Hoje, dia dos pais, sou grato a Ti por estar vivo, sou grato a Ti, meu Senhor, pela saúde, por tudo que Tu me deste. Tenho certeza que todos os pais que aqui estão também são gratos a Ti. Aqueles, meu Senhor, que ainda não viram seus filhos pessoalmente, mas que estão no ventre, também são gratos a Ti. Meu Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, é grato a Ti, porque somente confiamos em Ti, e não há outro nome além de Ti, e não há outro Salvador, e é por isso que a Tua igreja te louva, te engrandece e te exalta, meu Senhor, porque somente Ti é digno de honra, de louvor, de glória e de adoração. Pai, em nome de Jesus, leva os Teus servos em paz aos nossos lares. Meu Senhor, continua abençoando, guardando e livrando de todo mal. Essa pandemia não vai destruir os sonhos da Tua igreja. Meu Senhor, em nome de Jesus, a Tua igreja é vitoriosa. Nós cremos e profetizamos pela fé. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, somente lembrando que nós estamos na campanha de oração de 10 às 11. Ontem eu não estava aqui, tinha ido para Jaguaribe, apóstolo, novo pastor, e eu cheguei umas 10h35 por aí. É possível que alguém tenha vindo e não tenha encontrado a igreja aberta e tenha voltado. Infelizmente ontem não teve, mas hoje terá, em nome de Jesus. Às 10 horas estaremos aqui orando, buscando a face do Senhor. Você é nosso convidado, não é só hoje, é durante todo o curso desse mês, todos os dias desse mês, em nome de Jesus, sem quebrar mais nenhum dia, em nome de Jesus. Estaremos aqui de 10 às 11, as orações da Santa Ceia, para a Santa Ceia, da semana de oração, está inclusa nesta oração, tá bom? Então venha, participe, busquemos ao Senhor. Vamos, estenda as suas mãos. A graça de Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo habite com todo o povo de Deus desde agora e para todos sempre. Todos dizem: amém. Meu amado irmão, Deus te abençoe, muito obrigado pela sua companhia.